Hari Om Namah Shivaya. Eu tenho certeza que você já sentiu isso que eu vou falar. Com certeza, 100% da população mundial, em todos os tempos, já sentiu isso que eu vou falar. É a sensação de que você, muitas vezes, está tentando, não está chegando em lugar nenhum. Patina e não sai do lugar. É a sensação de que, às vezes, as coisas estão todas uma zorra, ou, se não estão pelo menos zoneadas, elas estão num marasmo total que você não consegue romper. E ontem eu estava dando aula, né? Hoje quarta-feira, então ontem terça-feira, eu estava dando aula exclusiva para o pessoal da turma online, mas eu falei lá uma coisa que eu acho que todo mundo precisa ouvir, porque essa sensação hoje em dia, ela está muito presente nas pessoas e não custa muito para a gente virar do avesso essa sensação, tá? Mas a gente precisa de dois entendimentos fundamentais. O primeiro é pensar sobre controle, porque quando você tem controle, você tem também capacidade. E isso é muito importante para romper qualquer tipo de inércia. E o controle, ele tem duas facetas, né? Como numa moeda ele tem duas facetas. A primeira, o controle, ele em si, como uma coisa assim palpável, ele não existe. Se ele existisse, você seria capaz de controlar todo tipo de situação ao teu favor, sempre. Seria o mesmo que dizer, sempre que você está bem preparado, sempre que você tem um bom timing, sempre que você chega sempre na hora, acerta tudo, dá tudo certo. Isso não é verdade, simplesmente não é verdade. O lado bom disso é que também, às vezes, você acerta sem querer, sem se preparar, sem poder estar ali, né, presente 100% do tempo, você acerta mesmo assim. E, ok, mas a reflexão é a seguinte, o controle em si, ele não existe. Existe uma sensação de controle. A sensação de que se você botar a tua energia, botar a tua presença ali, você pode conseguir. Essas duas visões, né, que o outro lado da moeda acabei adiantando, né, que é, embora ele não exista o controle em si, você tem que sentir como se ele existisse, porque ele cria um outro tipo de situação mental dentro de você. Porque se você, né, vai para o niilismo, digamos assim, então o controle não existe, então paciência, que tudo seja como seja, deixa a vida me levar, a vida leva eu, etc., você não faz nada, ou então você fica como você está hoje, que é uma vítima das circunstâncias. Quando você admite que uma certa dose de controle está ao seu alcance, a sua atitude mental muda. E você percebe, eu não sei se eu vou conseguir ou não. Então eu ajo como se eu vou conseguir. Novamente eu vou fazer essa citação, que depois até disseram, né, pertence a Henry Ford, ele disse o seguinte, tanto quando você pensa, nessas duas situações, tanto quando você pensa assim, vou conseguir, posso, ou não vou conseguir, não posso, provavelmente você tem razão. Ou seja, a atitude mental importa, tá bom? Então, sentir que você tem potência, sentir que você tem força e que você está no controle da situação é importante. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você precisa de método e clareza. Toda vez que você sente na sua vida que tá tudo uma zona, tá desanimada com todas as coisas, que nada dá certo, isso não é verdade. Pensa só por um momento. Quantas vitórias você teve que te trouxe aqui hoje, me vendo e me ouvindo nessa telinha aí do seu celular, do seu computador. Tanta coisa aconteceu já, tanta coisa você já fez. E tantas coisas ainda há de fazer. O lance é, você fará porque foi obrigado pelas coisas ou fará porque você quis fazer? Junto do controle vem uma sensação de protagonismo, ou seja, você é o protagonista da sua própria história. Você decide, você sabe ou não sabe, você resolve. O que essa força precisa é método. Você precisa de método, você precisa de clareza para organizar os seus esforços. Então, toda vez que você sente que nada está dando certo, que nada está no lugar, que está decepcionado com tudo, está desanimado com tudo, que não consegue fazer nada direito, essa é apenas uma sensação que não corresponde à realidade. Se você parar para pensar, respirar fundo, der um passo atrás mentalmente, você vai achar várias coisas na sua vida que estão no lugar sim. Se você olhar em volta de você agora mesmo, tantas coisas você já trouxe para si e guardou e estão aí para te lembrar de momentos de felicidade. Quando você olha os problemas, né, cada um por sua vez, você vê que eles são problemas diferentes que pedem soluções diferentes. Tudo que você precisa então de força e método.
E você pode sim ser capaz de chegar em qualquer lugar. Afinal de contas, você não sabe quais são os seus limites. E eu não sei. Ninguém sabe. Você não sabe se vai conseguir fazer até você se empenhar. Isso é importante dizer porque muitas pessoas se sentem como se elas não tivessem nenhum tipo de capacidade de sair do seu estado mental ou do seu estado físico ou do seu estado no status quo das coisas como eles estão. O trabalho, a diversão, né, os prazeres, as companhias, tudo isso forma uma certa bolha e se estabelece e você acha que você não pode mudar. Pode sim. Quantas vezes você não mudou para chegar no dia de hoje do jeito que você é? Quantas pessoas entraram e saíram da sua vida? A grande questão é, você vai decidir fazer isso por si ou vai deixar que as circunstâncias decidam por você? Ser um yogin, né, uma yogini, pessoas que se empenham numa vida de yoga, é agarrar realmente esse protagonismo, chamar para si a responsabilidade. O que acontece é minha responsabilidade. Para o bem ou para o mal, eu que fiz. Eu fui lá, me empenhei, me estrepei, pode ser, mas isso aconteceu por minha causa. E, por incrível que pareça, isso é altamente compensador, né? Mesmo quando o fracasso é sua responsabilidade. Em vez de você ficar jogando, né, sempre a culpa para uma outra pessoa, uma outra circunstância. Bom, não sei exatamente o que você pensa disso, mas peço que você deixe aí a sua opinião, o seu comentário agora, não deixa para depois, senão você esquece. Né? O que você acha disso? Se você já pensava assim, se você estava ultimamente se sentindo dessa forma ou não, vale a pena repensar isso, parar e pensar um pouquinho, se organizar, respirar fundo. As coisas têm solução sim, elas podem melhorar, mas você precisa dar um passo adiante, você precisa pegar o volante e começar a dirigir esse carrinho desgovernado aí. Calma, as coisas vão se resolver de um jeito ou de outro, mas nada fica nunca estático. A questão é, você vai chamar essa responsabilidade para si ou não?